quem hoje são os homens que Deus deu ao Senhor Jesus neste século. Pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque isso é uma questão séria, que deve ser falado. Deve ser falado sobre isso sim, porque hoje existem muitos por aí que são falsos. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, enfim. Esses que são falsos, eles são envolvidos em coisas fraudulentas. Ou seja, eles são lobos em pele de cordeiro, disfarçados. E vivem assim disfarçados no meio das ovelhas. Então, hoje existem muitos homens por aí que infelizmente não são de Deus. E é por isso que se deve falar sobre esse assunto, para que tanto você como eu possamos ver quem eles são. Porque é pelos frutos que veremos quem eles são de fato. Veremos a essência deles. Não a aparência, mas a essência. A essência será demonstrada diante dos seus olhos, diante dos meus, quando nós entendermos que é preciso agir assim, para separar o joio do trigo. Porque o joio, ele será colocado em feixes e lançado ao fogo. Mas o trigo será colhido no celeiro. Então, haverá uma separação entre quem é de Deus e quem não é. Mas isso é algo que Deus já sabe quem são. Ele conhece aqueles que são dele. Assim como o próprio Senhor Jesus também conhece. Mas, muitas das vezes, você e eu não conseguimos reconhecer isso. Embora o Senhor Jesus tenha falado a respeito disso lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, quando ele fala sobre os falsos profetas. Então, isso é uma questão séria. E é por isso que eu vou falar sobre isso hoje, para esclarecer ainda mais. Então, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que falam um pouco a respeito disso. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 6, onde está escrito assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, os homens deste mundo, a quem Deus deu ao Senhor Jesus, esses são homens dele mesmo. E não há dúvida disso. Ele conhece a todos individualmente. Ele conhece o corpo, a alma e o espírito dessas pessoas, desses homens. E também conhece o modo de pensar, de falar e de agir desses homens. Ele sonda o coração dessas pessoas e vê quem é de fato dele e quem não é. Quem ama ao Senhor Jesus sinceramente e vive com interesse de coração para ele. Agora, aqueles que são falsos, ele reconhece na hora também. Aqueles que são homens pervertidos, digamos assim, disfarçados. Ele reconhece isso na hora. Então ele fala aqui bem claro, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Então, o Senhor Jesus manifestou o nome de Deus, que não é Deus, ele tem um nome próprio. Ele manifestou esse nome àqueles a quem Deus deu ao próprio Senhor Jesus. Todos aqueles homens a quem Deus deu ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus manifestou o nome dele, o nome do Pai, para essas pessoas, para que eles conhecessem o nome do Pai. Então, isso é algo muito bom feito pelo Senhor Jesus.
Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, esses homens a quem Deus deu ao Senhor Jesus, eles têm guardado a tua palavra, eles têm guardado a palavra de Deus. Eles têm guardado o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é a palavra de Deus, o verbo da vida. Então, esses homens têm guardado a tua palavra, ou seja, eles têm guardado o próprio Senhor Jesus em si mesmos. E isso é importante se dizer. Então, esses homens conhecem o nome de Deus e têm guardado a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Palavra que neles produz resultado, produz bom fruto, que permanece eternamente. Então, isso é bom demais. E isso tem que ser algo que tem que aumentar ainda mais na vida de cada pessoa. Então, nós temos que entender também que pode acontecer de muitos homens falsos que não são de Deus, homens que Deus não deu a Jesus, eles podem se infiltrar em nosso meio e fazerem muitas coisas que podemos ver assim, que podem demonstrar que eles são homens de Deus, mas no fundo não são. São falsos. Então esse texto eu vou ler aqui agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, como eu já mencionei aqui esse texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Só passar com umas páginas aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Onde está escrito assim, ó. 21 a 23. Tá aqui. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, falar Senhor, Senhor não vai garantir que alguém possa entrar no céu. Não. Mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É assim que se reconhecem aqueles homens que são de Deus de fato mesmo. Os homens a quem Deus deu a Jesus são reconhecidos por fazerem a vontade de Deus, acima de tudo, como prioridade, como objetivo principal de sua vida. Ele diz aqui, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, esses homens vão usar essa desculpa aí. Em teu nome fizemos isso, aquilo e aquilo outro. Em teu nome construímos templos. Em teu nome recolhemos dízimos. Em teu nome guardamos o sábado. Enfim, em teu nome fizemos muitas coisas. Aí o que o Senhor Jesus vai dizer para esses homens? Vamos ler aqui, ó. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Então, o Senhor Jesus nunca conheceu esses homens, porque esses homens não foram dados a eles, não foram dados ao Senhor Jesus por Deus em tempo algum.
eles são infiltrados ali no meio. Então eles são falsos. O Senhor Jesus não reconhece homens falsos. Mesmo que eles tenham feito muitas coisas em nome de Jesus, mas o Senhor Jesus não conhece nenhum deles. E isso é muito bem claro aqui, ó. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esse papo de dizer, eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso, aquilo em teu nome, fiz outra coisa em teu nome, não vai colar essa desculpa, porque é uma desculpa de alguém que o próprio Senhor Jesus não conhece. Jesus conhece aqueles que são seus, aqueles a quem Deus deu a ele. É a esses que ele conhece, é a esses que ele se revela, se manifesta, é a esses que ele fala com eles. Somente a esses. E a mais ninguém. Ninguém que ele não conheça, ele não fala com esses homens. Então, essa é a verdade. E hoje, infelizmente, existem muitos homens por aí que podem expelir demônios em nome dele, profetizar, fazer milagres em nome de Jesus, mas esses homens, o Senhor Jesus não conhece eles em tempo algum. Nunca conheceu. Nunca vos conheci, ele nunca conheceu mesmo. Agora, aqueles que são dele, ele conhece profundamente. Sem dúvida alguma. Então, eu vou ler aqui agora um trecho que está no Evangelho segundo João. Vamos voltar para lá. Evangelho segundo João, capítulo 10. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 14. Vamos ler aqui, ó. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 14. O Senhor Jesus falando disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Então, as ovelhas do Senhor Jesus, ele conhece todas, individualmente falando. Mas são ovelhas mesmo. Não são lobos em pele de ovelhas ou de cordeiro. Não, são ovelhas mesmo. Ele conhece as ovelhas dele. E aquelas ovelhas a quem ele conhece, é para essas que ele se revela. É com essas que ele fala. E essas ovelhas ouvem a voz dele e o obedecem. Acima de tudo, elas fazem a vontade do Pai. E isso é algo importantíssimo de se dizer. Então ele diz aqui, ó, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas e as ovelhas que ele conhece, conhecem a ele também. Então é um conhecimento mútuo de ambas as partes. E quando isso acontece, isso é bom demais. Os bons resultados disso são bem evidentes, são claros, são perfeitos. E devem continuar assim, dia após dia. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, é aí que está a grande realidade, que mostra claramente que aqueles a quem Deus deu a Jesus são ovelhas dele. Ele conhece essas ovelhas e essas ovelhas o conhecem também. Então, quando as ovelhas conhecem o Senhor Jesus, eles fazem tudo para viver para o inteiro agrado dele. E com isso vão estar agradando a Deus.
E Deus vai se agradar disso também, sem dúvida alguma. Então, essa é uma palavra séria para os dias de hoje. Porque identificar os falsos, aqueles que se introduziram em nosso meio com dissimulação, como está escrito na Epístola de Judas, é algo muito sério a se fazer. Porque muitos desses homens são homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, como está escrito na Epístola de Judas, que é a última epístola antes do livro de Apocalipse. Eu recomendo que você leia aquela epístola ali. É bem curtinha. Em menos de meia hora você lê tranquilamente para se inteirar disso. Porque ele diz lá, Judas, ele se sentiu obrigado a se corresponder com os irmãos por causa disso. De homens que se introduziram com dissimulação em nosso meio. Então, esses homens são perversos, são falsos. Eles só estão ali para enganar, para iludir. Esses homens têm que ser identificados por você e por mim como homens que não são dados por Deus ao Senhor Jesus. São falsos profetas mesmo, falsos mestres. São falsos pastores, bispos, apóstolos. São obreiros fraudulentos mesmo, sem dúvida alguma. E para todos esses, o Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Mas agora, para aqueles que são ovelhas mesmo do Senhor Jesus, ele vai dizer que conheceu, porque elas mesmas conheceram também o Senhor Jesus. E isso é algo que tanto Deus como o Senhor Jesus levam em conta, vão levar em conta naquele dia. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. Porque hoje, infelizmente, existem muitos homens falsos por aí. Estão enganando a muitos, muitos mesmo. Eles deturpam as Escrituras, pregam outro evangelho, um outro Jesus, desfazem o escândalo da cruz, anulam a graça, não querem saber da nova aliança, só querem continuar lendo Moisés, só querem continuar guardando o sábado, só querem continuar recolhendo dízimos de dinheiro do povo, agindo como, como é que eu posso dizer, a palavra me fugiu aqui agora, agindo como dominadores do povo, exercendo a primazia entre o povo. Eles gostam de exercer a primazia, como Diótrefes também fazia. Leia na terceira epístola de João, que fala sobre isso lá. Então, esse Diótrefes, o Senhor Jesus nunca conheceu também, porque ele fazia muitas coisas erradas. Falava palavras maliciosas contra os próprios apóstolos. É o que está escrito lá. Então, é preciso entender essa questão hoje, pessoal. Porque existem muitos aí que não são de Deus. São lobos disfarçados de ovelhas, para enganar, para iludir as pessoas, para criarem uma membresia que é manipulada por eles, para que essas pessoas possam seguir a eles e assim estarem se desviando da verdade. Então, que essa mensagem agora possa ter esclarecido muitas pessoas, possa ter abrido os olhos de muitas pessoas, possam fazer elas caírem na real, entenderem isso, de que devem combater essas pessoas. Não podemos aceitar isso em tempo algum. Não podemos tolerar isso de boa mente. Não, não mesmo. Então, agora é hora de entendermos isso. Porque quem estiver sendo cúmplice ou conivente desses homens, tome cuidado, porque o Senhor Jesus não concorda nem aprova nenhuma das práticas que eles fazem, em tempo algum. Mesmo que seja em nome dele, mesmo que sejam feitas em nome de Jesus, ele não concorda com isso. Então,
Essa é a mensagem de hoje que eu queria falar aqui para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.